Em segredo, você achou que estava sozinho, Jesus estava lá. Oração para reconhecer as bênçãos. Teve uma noite em que você apagou a luz, deitou na cama e sentiu que se você desabasse de vez, ninguém perceberia. O travesseiro virou esconderijo de lágrima, o quarto virou um pequeno deserto e a sua mente começou a repetir a mesma frase. Ninguém faz ideia do que eu estou vivendo. Você até conversou com pessoas, até contou um pedaço da história, mas a verdade é que nenhum ser humano alcançou o peso que você carrega por dentro. Talvez tenha sido depois de uma mensagem no celular que mudou o rumo de um relacionamento. Talvez tenha sido depois de uma ligação com uma notícia que você nunca quis ouvir. Talvez tenha sido olhando para uma conta, um exame, uma decisão que você não sabe como enfrentar. Você segurou tudo em silêncio, pensou em não incomodar ninguém e, sem perceber, começou a acreditar que até Deus tinha se acostumado com a sua dor. É nesse ponto que a mentira entra. Se nada muda, é porque Deus se afastou. Se eu continuo lutando, é porque Ele não está tão comigo assim. Você olha para o teto, recita uma oração cansada e parece que as palavras caem no chão do quarto. E enquanto você pensa que está falando com as paredes, existe alguém ali que conhece cada detalhe da cena. Jesus está presente na respiração acelerada, no nó na garganta, no esforço para não desmoronar na frente de todo mundo. Você talvez tenha aprendido a imaginar Deus só na hora do milagre grande, quando a cura é instantânea, quando a porta se abre na mesma semana, quando o emprego aparece exatamente do jeito que você sonhou. Então, nos dias comuns, nas noites silenciosas, você conclui que Ele está distante. Só que a verdade do Evangelho é outra. Jesus não é um visitante ocasional, Ele é Emanuel, Deus conosco. Com você na fila do hospital, na cozinha vazia, na cama onde você tenta dormir sem conseguir. Este vídeo é para esse lugar secreto em que você quase não toca. Não é para a sua versão forte que todo mundo vê. É para o ponto exato em que você pensou: Deus me deixou. É ali que o Espírito Santo quer abrir uma conversa com você. Não para te chamar de fraco, mas para te mostrar que a sua sensação de abandono não combina com a realidade da presença de Jesus. Enquanto você ouve, eu quero que escolha uma memória, uma noite específica, uma madrugada, um momento em que a solidão pareceu sufocar. Em vez de fugir dessa lembrança, traga ela à tona. Agora, imagine essa mesma cena com um detalhe novo: Jesus sentado ao seu lado. Não como um conceito religioso, mas como alguém vivo, ouvindo aquilo que ninguém mais ouviu, entendendo o que ninguém conseguiu entender. Ao longo desta mensagem, nós vamos caminhar por essas cenas e deixar Deus reler a sua história com você. Vamos confrontar a mentira de que Ele some quando você mais precisa e chegar a uma oração em que você vai pedir algo muito profundo. Não apenas que Deus faça coisas novas, mas que Ele abra os seus olhos para reconhecer o cuidado que já esteve presente em cada fase. Na próxima parte desta mensagem, eu quero te mostrar como essa mentira de abandono foi construída dentro de você e por que ela é tão convincente, mesmo sendo completamente diferente daquilo que Jesus revelou sobre o Pai. Quebra de mentira. Não é que Deus te abandonou, é que te ensinaram a olhar errado. Dentro de você existe uma espécie de régua invisível que mede a presença de Deus. Sem perceber, essa régua foi sendo construída ao longo da vida, por frases que você ouviu, por experiências que você viveu, por comparações que você mesmo fez. A conta que ficou na sua mente é mais ou menos assim: se Deus me ama, as coisas andam. Se as coisas travam, é porque Ele não está tão comigo quanto eu pensei. Essa equação parece lógica, mas não é bíblica. Você olha para a sua história recente e talvez veja orações feitas com sinceridade, jejuns, promessas, lágrimas. Em seguida, olha para o cenário atual e percebe portas fechadas, respostas demoradas, situações que ainda não mudaram.
A mente junta uma coisa com a outra e diz: não adiantou, Deus não se mexeu. Se ele estivesse realmente interessado, já teria feito algo. É aqui que a mentira se instala, justamente no cruzamento entre a sua dor e a sua maneira de interpretar o silêncio. Jesus nunca prometeu que a prova do amor de Deus seria uma vida sem conflitos. Ele prometeu presença em meio às aflições. Quando ele diz que estaria com você todos os dias, ele inclui o dia em que o exame não veio como você queria, o dia em que a conta venceu sem você ter o dinheiro, o dia em que você foi incompreendido mesmo tentando fazer o certo. A nossa dor grita: Deus me deixou. A cruz responde: Ele veio até você. Outra parte dessa mentira é acreditar que Deus tem filhos preferidos. Você vê alguém contar um testemunho forte e sente um aperto no peito, como se o céu tivesse uma fila e o seu número nunca fosse chamado. O que você não vê é o bastidor daquela pessoa, o tempo em que ela também achou que não ia aguentar, os dias em que chorou em silêncio, os processos que não couberam em um vídeo de alguns minutos. Você compara a história inteira da sua dor com um recorte rápido da vitória do outro e conclui que Deus te ama menos. Isso não é verdade, é só uma comparação injusta. Também te ensinaram, mesmo que sem palavras, que presença de Deus é sinônimo de emoção intensa. Se você chora, se sente algo diferente no corpo, se tem uma experiência marcante, então Deus está aqui. Quando você ora e não sente nada, quando está no culto e parece que tudo passa por cima de você, surge o pensamento: hoje Deus não falou comigo. Só que a Bíblia mostra um Deus que fala no trovão, mas também no sussurro. Um Deus que age no mar aberto, mas também no maná diário que cai sem espetáculo. Pensa em quantas vezes você estava no limite e mesmo assim não desmoronou. Você não viu o céu se abrir, não ouviu voz audível, não teve visão. Ainda assim, havia uma força mínima que te manteve de pé. Quem colocou essa força aí não foi a sorte. Foi o mesmo Jesus que estava com você no quarto escuro, na mesa cheia de contas, na entrevista de emprego que não deu certo, na consulta difícil. Ele não age apenas mudando circunstâncias, ele age sustentando você por dentro para atravessar circunstâncias que ainda não mudaram. Essa mentira do abandono também coloca sobre você um peso que não é seu. Ela sussurra que se você tivesse orado mais, jejuado mais, falado as palavras certas, tudo seria diferente. Faz você olhar para trás e tentar encontrar o ponto exato em que errou com Deus, como se ele estivesse procurando um motivo para se afastar. Mas a verdade é que o amor de Deus por você não nasceu da sua performance. Ele decidiu te amar quando você ainda era incapaz de responder como ele merece. Se ele te amou no pior dia da sua história, não vai te abandonar agora. O que está acontecendo não é que Deus se ausentou. O que está acontecendo é que a dor ocupou tanto espaço dentro de você que a presença dele foi ficando ofuscada. É como um céu nublado. As nuvens são reais, a chuva é real, o frio é real, mas o sol não desapareceu. Ele continua no mesmo lugar, mesmo quando você não o vê. A nuvem não tem poder de apagar o sol, apenas de encobrir a sua visão. A mentira do abandono funciona do mesmo jeito. Ela não muda quem Deus é, só atrapalha a forma como você percebe. Hoje, o Espírito Santo está pegando essa régua invisível que você usava para medir o amor de Deus e está quebrando essa régua em pedaços. Ele está te convidando a trocar o "se Deus me amasse, isso não teria acontecido" por outra pergunta muito mais sincera e transformadora. Deus, onde o Senhor esteve comigo mesmo quando isso aconteceu? Essa pergunta muda tudo. Em vez de concluir sozinho que Deus te largou, você abre um diálogo com Ele sobre a sua dor. Na continuação desta palavra, eu quero te conduzir a assistir de novo algumas cenas da sua própria vida, só que desta vez com Jesus sentado ao seu lado, mostrando detalhes que você nunca percebeu,
reassistindo a sua história com Jesus do lado. Agora eu quero te convidar a fazer algo muito simples por fora e muito profundo por dentro. Imagina que você está sentado em um lugar tranquilo, pode ser a sala da sua casa, e Jesus chega, se senta perto de você e diz com calma: hoje nós vamos rever a sua história juntos. Nada de discurso pronto, nada de explicação teológica complicada, só você, ele e algumas cenas que marcaram a sua alma. Pensa naquela vez em que você se sentou à mesa com uma pilha de contas e uma conta bancária que não fechava. Enquanto fazia cálculos, a preocupação apertava sua cabeça. Você olhava para os números e pensava que ninguém entendia o tamanho do peso que você carregava. Naquele dia, você acreditou que estava lutando sozinho, que o céu estava apenas te observando de longe. Agora, veja essa mesma cena com outro detalhe. Jesus em pé, encostado na porta da cozinha, olhando para você com um olhar firme e ao mesmo tempo cheio de compaixão, sustentando a sua mente para que ela não desmoronasse de vez. Lembra de um momento em que você precisou ser forte por alguém da sua família? Todo mundo desabando e você segurando as pontas, guardando o próprio choro para não preocupar mais ninguém. Talvez tenha sido em um velório, em uma internação, em uma conversa difícil. Por dentro você se perguntou onde Deus estava, porque parecia injusto carregar tanta coisa. Agora, releia essa cena como se Jesus estivesse exatamente atrás de você, colocando a mão nos seus ombros, te dando uma coragem que você não sabia de onde vinha. Nada de luz brilhante, nada de som diferente, apenas uma presença firme impedindo que você quebrasse por dentro. Talvez exista uma lembrança que você evita, porque nela você se sente envergonhado ou culpado. Uma escolha que não deu certo, um erro que você se arrepende até hoje, uma situação em que você se sentiu pequeno diante de outras pessoas. Na época, você pensou que Deus tinha se decepcionado com você e que a partir dali teria que andar por conta própria. Agora, deixe Jesus sentar ao seu lado exatamente nesse ponto da memória. Em vez de afastar o olhar, ele encara a verdade junto com você. Não para te acusar, mas para mostrar que não há capítulo da sua vida que o amor dele não alcance. Quando você reassiste a sua história sem Jesus na cena, cada dor vira uma prova de abandono. Você olha para o passado e enxerga apenas fracassos, perdas e ausências. Quando começa a rever essas mesmas situações com a consciência da presença de Cristo, algo muda. Aquela força que você teve no dia em que não tinha motivo para ter força, passa a ter nome. A calma inesperada em um momento tenso ganha explicação. A porta que se fechou e que hoje você sabe que teria te destruído se tivesse aberto, passa a ser vista como cuidado e não como desprezo. Eu não estou pedindo para você inventar cenas. Estou te convidando a olhar para o que de fato aconteceu e perguntar com sinceridade: Senhor, onde o Senhor estava naquele dia? Essa pergunta simples abre espaço para o Espírito Santo iluminar detalhes que você nunca tinha ligado ao cuidado de Deus. Um atraso que impediu algo pior. Uma pessoa que apareceu sem você ter chamado. Uma palavra que chegou na hora certa. Talvez naquela época você tenha achado tudo isso normal. Agora, ao rever a cena com Jesus ao lado, você percebe que nada foi tão comum assim. Perceba também como a sua própria expressão muda quando você começa a ver as coisas desse jeito. O que antes era lembrado com um peso de abandono, começa a ser lembrado com um peso de livramento. A ferida continua real, a perda continua doendo, mas ela deixa de ser prova de que Deus te largou. Passa a ser um ponto da sua história, em que Ele te sustentou para que você não fosse mais longe na dor do que seria capaz de suportar. Talvez, enquanto você ouve, algumas memórias estejam voltando com força. Em vez de empurrá-las para baixo, faça delas um lugar de encontro com Jesus. Você pode, onde estiver agora, dizer em pensamento: Senhor,
entra comigo nessa lembrança e me mostra a sua presença ali. Quando você faz isso com sinceridade, Deus não desperdiça. Ele começa a religar pontos, a reorganizar percepções, a curar interpretações que te machucaram por anos. Na sequência, vamos falar de um jeito muito claro sobre como Jesus costuma agir nesses bastidores da sua vida. Vou te mostrar 3 formas bem concretas em que ele se move justamente quando você acha que nada está acontecendo, para que o seu coração aprenda a reconhecer essas ações como bênçãos e não como coincidências. 3 formas secretas de Jesus agir quando você acha que ele está em silêncio. Quando você diz que Deus está em silêncio, na verdade você está dizendo que não está vendo nada acontecer. Só que o céu não para porque você não está percebendo. Jesus continua se movendo, mas de um jeito tão diferente do que você imagina, que o seu coração chama de nada, o que na verdade já é cuidado. Existem muitas formas dele agir, mas hoje eu quero que você grave 3 de um jeito muito claro, para nunca mais olhar para a sua vida do mesmo modo. A primeira forma é através de portas que não abrem. Você se prepara, ora, cria expectativa, faz planos. A entrevista parece perfeita, o relacionamento parece ideal, a oportunidade parece encaixar com tudo que você pediu. Mesmo assim, a resposta é não. A sensação é de rejeição do céu. Você pensa que Deus não quis te ajudar, que te deixou passar vergonha, que não se importou com o quanto você desejava aquilo. Só que Jesus enxerga um pouco além da sua ansiedade. Ele vê ambientes que machucariam a sua identidade, alianças que corroeriam a sua fé, caminhos que te afastariam do propósito. Ele prefere te frustrar por um tempo do que te perder lá na frente. A porta que você chama de fracasso pode ser exatamente o livramento que sustentou a sua história. A segunda forma é a força que aparece quando você já tinha esgotado todas as reservas. Você acorda pensando que não vai aguentar mais um dia, o corpo cansado, a cabeça pesada, o coração sem ânimo. Nada em você parece disposto a continuar. Mesmo assim, de algum lugar, vem uma coragem mínima para levantar, para enfrentar mais uma conversa difícil, para ir a mais uma consulta, para cuidar de quem depende de você. Não é heroísmo, não é orgulho, não é dar conta sozinho, é graça. É Jesus sustentando a sua mente, alinhando sua respiração, impedindo que o desespero tome conta. Você não percebe, mas se ele tirasse essa mão, você já teria desmoronado em situações que atravessou de pé. A terceira forma é por meio de pessoas certas na hora certa. Nem sempre são pessoas super espirituais, nem sempre têm todas as palavras corretas, às vezes nem fazem ideia do que você está vivendo. Ainda assim, chega uma mensagem inesperada, uma ligação, um convite, um vídeo, uma palavra simples que corta o peso do dia. Tem dias em que alguém aparece só para te ouvir, outros em que alguém te oferece uma oportunidade, um apoio prático, um conselho que muda a direção de uma escolha. No seu olhar é coincidência. No olhar de Deus é resposta enviada com o endereço certo. Jesus ama agir se aproximando de você através de gente de carne e osso. Perceba o que essas 3 formas têm em comum. Não tem espetáculo, não tem luz no céu, não tem trilha sonora dramática, portas fechadas, força silenciosa e pessoas certas compõem um tipo de milagre que não viraliza, mas sustenta a vida. Enquanto você espera o grande sinal, Deus está construindo pequenos sinais dia após dia. Enquanto você sonha com o momento em que tudo vai mudar de uma vez, Ele está te protegendo em decisões, te segurando por dentro e levantando apoio ao seu redor para que você não caia. Quando você passa a reconhecer esses movimentos como ação de Jesus, a frase "Deus não está fazendo nada" começa a perder sentido. Em vez disso, surge uma pergunta diferente. Senhor, o que o Senhor já está fazendo que eu ainda não percebi? Essa pergunta é humilde e poderosa.
Ela tira você do lugar da acusação e te coloca no lugar da busca. Em vez de julgar o céu, você se abre para enxergar os detalhes que antes chamava de acaso. Você pode, inclusive, revisitar alguns dias recentes e perguntar isso para Deus. Aquele atraso que te irritou pode ter te desviado de algo pior. Aquele não que doeu pode ter te guardado de uma situação que hoje você não teria condição emocional de suportar. Aquela pessoa que apareceu, ofereceu ajuda ou simplesmente ouviu você, foi mais um sinal de que Jesus não largou a sua história, mesmo quando você achou que estava falando sozinho. O objetivo não é romantizar a dor, e sim te ensinar a não ignorar o cuidado que já existe no meio dela. Isso muda a forma como você ora. Em vez de conversar com Deus como se Ele estivesse distante, você passa a falar com alguém que você já reconhece em cada detalhe da sua rotina. A oração deixa de ser um grito para um céu fechado e se torna diálogo com um Jesus que está presente nos bastidores. No próximo trecho da nossa caminhada, nós vamos olhar para dentro e entender o que, dentro de você, ainda bloqueia essa percepção. Vamos falar da comparação, do foco na falta e do cansaço da alma que te impede de enxergar as bênçãos com clareza. O que impede você de ver as bênçãos? Lupa na dor, cegueira na gratidão. Talvez ouvindo tudo isso você já tenha pensado: eu até entendo que Deus cuida, mas eu quase nunca consigo enxergar. É como se o meu olhar estivesse travado na parte ruim da história. Isso não acontece porque você é uma pessoa fria ou ingrata. Acontece porque por muito tempo o seu coração foi treinado a colocar a lupa sempre em cima da dor. Um dos primeiros sabotadores da sua visão é a comparação. Você acorda, pega o celular e antes de falar com Deus, já foi bombardeado por conquistas alheias. Gente anunciando emprego novo, casamento, cura, viagens, portas abertas. Enquanto isso, você está lutando para pagar contas, para manter a paz em casa, para segurar o emocional. A mente faz uma conta cruel. Se Deus faz por eles e não faz por mim, então Ele gosta mais deles. Sem perceber, você passa o dia inteiro olhando para a sua vida a partir do que o outro tem e você não tem. A comparação transforma o que você já recebeu em algo insignificante. A casa que você tem passa a parecer pouco diante da casa do outro. A família que você tem passa a parecer defeituosa perto da imagem filtrada das famílias perfeitas. Até as respostas de Deus na sua história parecem pequenas perto dos grandes testemunhos que você escuta. Só que Deus não está escrevendo uma cópia da história de ninguém. Ele está escrevendo a sua. Quando você vive comparando roteiros, deixa de perceber cenas preciosas que já foram presenteadas a você. O segundo bloqueio é o foco exclusivo no que falta. Você conhece bem as áreas da sua vida que ainda não estão resolvidas. Sabe a cifra exata da dívida, o nome da enfermidade, o detalhe da situação que não muda, a pessoa que ainda não se converteu, a porta que não abriu. Tudo isso é real e importa para Deus. O problema é quando esses pontos se tornam o único assunto da sua mente. A oração vira uma lista interminável do que ainda não aconteceu. E o coração passa a acreditar que enquanto isso não se resolver, nada mais tem valor. A gratidão não apaga a dor, mas sem gratidão, a dor toma conta de tudo. É como olhar para um quadro enorme e enxergar apenas uma mancha. A mancha está lá, mas não é tudo que existe. Ainda assim, se você só fala dela, só pensa nela, só ora sobre ela, todo o resto vai ficando apagado. Pequenos cuidados de Deus deixam de ser notados. Um dia mais leve, um livramento, uma palavra certa, um recurso que chegou de forma inesperada. Tudo isso passa sem registro. E quando não há registro, a alma começa a repetir: Deus nunca faz nada por mim. O terceiro bloqueio, talvez o mais silencioso, é o cansaço da alma. Há um ponto da jornada em que você não está revoltado, nem descrente. Você está apenas exausto.
cansado de tentar explicar o que sente, cansado de esperar uma mudança, cansado de se segurar para não desabar de vez. Nesse estado, mesmo quando algo bom acontece, é como se você não tivesse energia interna para se alegrar. A bênção passa na sua frente e você não consegue abraçá-la. A alma cansada fica anestesiada. Ela não reage. Ela ouve uma palavra boa e não absorve. Recebe um gesto de carinho e não registra. Vê uma provisão de Deus e já pensa no próximo problema. Não é má vontade, é um tipo de dormência emocional. A Bíblia fala de pessoas sobrecarregadas, gente que carrega peso demais há tempo demais. Talvez este seja o seu caso. Você carrega tanta coisa há tanto tempo que já não tem espaço para reconhecer o cuidado de Deus com a mesma sensibilidade de antes. É por isso que Jesus fez um convite tão específico: venham a mim os cansados e sobrecarregados. Ele não chamou apenas os frios nem os rebeldes, ele chamou os cansados. Ele sabia que sem descanso para a alma, até a bênção perde o brilho. Sem descanso, você interpreta tudo a partir do desgaste. Uma demora vira prova de rejeição. Uma correção de Deus vira abandono. Uma pausa vira castigo. O cansaço distorce as cores daquilo que Deus está fazendo. Perceber esses bloqueios não é motivo para se culpar mais. Pelo contrário, é uma oportunidade de ser honesto com Deus. Você pode dizer: Senhor, eu admito que tenho comparado demais, que tenho focado só no que falta e que minha alma está cansada. Quando você ora assim, você não está decepcionando Deus, está justamente abrindo espaço para Ele tocar nessa raiz. Deus não cura aquilo que você finge que não existe. Ele cura o que você traz para a luz. A partir daqui, a sua oração começa a mudar. Em vez de apenas pedir, Deus resolve isso, você começa a pedir também: Deus, cura o meu olhar. Em vez de falar apenas das portas, você fala da sua visão. Em vez de pedir só provisão, você pede sensibilidade. Isso é maturidade espiritual. É entender que o maior milagre não é apenas o que acontece fora, mas o que acontece dentro de você, quando a sua perspectiva é alinhada com a verdade de quem Deus é. Na continuação desta mensagem, eu quero te conduzir a um momento de entrega profunda dessa sensação de abandono. Vamos entrar em oração pedindo algo específico. Que Jesus abra os seus olhos para o que você nunca conseguiu enxergar, para que o seu coração volte a reconhecer a presença dele, mesmo nos dias em que tudo parece silencioso. Transição para a oração. Jesus, abre meus olhos para o que eu nunca vi. Até aqui, você foi tocando em memórias, encarando pensamentos, percebendo portas fechadas, forças silenciosas, pessoas certas e também reconhecendo o quanto a comparação, o foco na falta e o cansaço da alma têm roubado a sua visão. Tudo isso foi preparação. Agora é hora de transformar essa reflexão em encontro real com Deus. A partir deste momento, não é mais apenas uma mensagem que você está ouvindo. É uma conversa sua com Jesus. Não importa se você está em casa, no ônibus, no trabalho, em um hospital ou deitado na cama. O lugar em que você está pode continuar o mesmo, mas o modo como você se posiciona por dentro muda tudo. Em vez de ouvir como alguém que assiste a um conteúdo, comece a se colocar como alguém que está orando. Talvez você diga: eu não sei orar direito, eu não tenho palavras bonitas, não consigo organizar tudo o que sinto. Isso não é problema para Deus. O Senhor nunca exigiu que você fosse eloquente, apenas que fosse sincero. O que nós vamos fazer agora é simples. Vamos pegar tudo o que você carregou sozinho até aqui e colocar nas mãos de quem nunca deixou de estar ao seu lado. Não é uma oração para impressionar ninguém. É uma oração para abrir o coração. O foco desta oração não será pedir uma lista de coisas novas, mesmo que você tenha muitos motivos para pedir.
Hoje nós vamos pedir algo que muda a forma como você atravessa cada dia. Visão espiritual curada. Vamos dizer para Jesus com humildade: eu quero enxergar o que o Senhor já está fazendo. Quero reconhecer os cuidados que eu ignorei. Quero perceber a sua presença, onde antes eu só via abandono. Quando esse tipo de oração acontece, a alma começa a sair do lugar da vítima e entra no lugar de filho que enxerga o Pai. Se você puder, desacelere agora por dentro. Respire fundo, não para fazer uma técnica, mas para lembrar que você está vivo, porque Deus tem sustentado você mesmo nos dias mais difíceis. Se quiser, feche os olhos por um instante, não como ritual, mas como forma de se desligar do excesso de distrações. Traga à memória uma das cenas que mais doem em você e coloque essa imagem diante de Deus, sem arrumar, sem maquiar, sem tentar explicar. Eu vou te guiando em palavras, mas quem vai operar de verdade é o Espírito Santo. Talvez enquanto oramos, você sinta um nó na garganta, uma vontade de chorar, ou talvez não sinta nada. Não se preocupe com isso. A eficácia da oração não está na intensidade da emoção. Está na fidelidade de Deus que escuta o coração sincero. O importante é você estar presente e inteiro, oferecendo para o Senhor exatamente o que está aí dentro, inclusive a sua dificuldade de crer ou de enxergar. Agora nós vamos começar pedindo uma coisa muito clara: que Jesus toque na raiz da sensação de abandono que mora aí dentro. Vamos apresentar para Ele as noites em que você achou que estava falando com o vazio, os dias em que você concluiu que Ele tinha te esquecido, as comparações que te machucaram, o cansaço que anestesiou a sua gratidão. E a partir dessa entrega, vamos pedir: abre os meus olhos, Senhor. Faz com que eu veja o que eu nunca consegui ver. Na próxima etapa desta jornada com Deus, eu vou te conduzir pela primeira parte dessa oração, focando justamente na cura dessa sensação de que ninguém se importa e de que Deus não te ouviu. Oração 1. Cura da sensação de abandono. Se for possível, onde você está agora, fique em uma posição em que o seu corpo não precise se defender. Pode ser sentado, deitado, encostado em algum lugar. O importante é o seu coração se colocar diante de Deus com sinceridade. Eu vou orar por você e quando fizer sentido, você pode repetir em voz baixa ou em pensamento. Não se preocupe em acertar todas as palavras. Deus está ouvindo a intenção do seu coração. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti do jeito que eu estou. Não com a imagem de alguém forte, mas como alguém que carregou por muito tempo a sensação de estar sozinho. Eu apresento ao Senhor as noites em que chorei em silêncio, os dias em que pensei que ninguém se importava comigo, os momentos em que a minha oração pareceu bater num teto fechado. Eu coloco isso diante de Ti, sem esconder nada. Pai, eu confesso que muitas vezes acreditei que o Senhor tinha me abandonado. Eu acreditei quando uma porta não abriu, quando uma resposta não veio, quando pessoas me deixaram na mão. Eu deixei essa dor virar uma verdade dentro de mim. Hoje eu trago essa sensação para a luz. Eu não quero mais carregar essa certeza de que eu sou esquecido, de que eu sou sempre o último, de que a minha dor não importa. Jesus, entra nas partes da minha alma que se sentiram órfãs. Toca nas memórias em que eu ouvi, em palavras ou em atitudes, que eu era demais, que eu era peso, que eu atrapalhava. Eu te entrego as frases que marcaram a minha mente e que até hoje se repetem quando eu estou fraco. Eu te entrego as vezes em que eu quis falar e não fui ouvido, as vezes em que eu precisei de apoio e fui ignorado. Em nome de Jesus, eu coloco cada uma dessas experiências diante da cruz. Senhor, eu reconheço que a sensação de abandono é maior do que eu consigo controlar sozinho. Por isso, eu peço que o Teu Espírito Santo coloque a mão exatamente sobre essa raiz.
onde o meu coração abraçou a mentira de que eu não sou importante para o Senhor, revela a verdade do teu amor. Onde eu interpretei o silêncio como rejeição, mostra que o Senhor estava presente, mesmo quando eu não sentia nada. Jesus, eu olho para a cruz e vejo a prova de que o Senhor nunca me tratou com indiferença. O Senhor atravessou a distância para me alcançar. O Senhor escolheu sofrer para que eu não estivesse sozinho no meu sofrimento. Então hoje, com temor e confiança, eu peço: quebra dentro de mim a certeza de que eu sou deixado para trás. Tira de mim essa identidade de abandonado. Ensina o meu coração a se ver como filho, não como peso. Espírito Santo, toca agora na mente dessa pessoa que está orando. Na mente que repete que ninguém se importa, que sempre vai ser assim, que ela nasceu para ser a parte esquecida da história. Que essas frases sejam confrontadas pela tua voz. Deus, que a tua verdade se levante por dentro dizendo: eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei, eu sempre estive com você. Que essa certeza comece a ter mais peso do que qualquer lembrança de rejeição. Senhor, eu te entrego as comparações que aumentaram essa sensação de abandono. Entrego as vezes em que eu olhei para a vida dos outros e concluí que o Senhor amava mais a eles do que a mim. Eu te peço perdão por ter medido o teu amor pela quantidade de coisas que eu via acontecendo. E te peço, em nome de Jesus, que o Senhor cure essa forma de pensar. Que o meu coração seja livre para crer que o teu amor por mim é completo, ainda que eu não entenda todos os caminhos. Jesus, agora eu coloco diante de ti aquela cena que mais dói quando eu penso em solidão. Aquele dia específico, aquela madrugada, aquele lugar em que eu tive certeza de que estava completamente só. Eu apresento essa imagem ao Senhor e peço: entra nessa memória comigo. Mostra onde o Senhor estava. Mostra como o Senhor me sustentou. Mesmo que eu não veja todos os detalhes agora, que o meu espírito seja marcado pela verdade de que eu não atravessei aquele momento completamente abandonado. Pai, eu peço que a partir desta oração, cada vez que a sensação de abandono tentar voltar, o teu Espírito me lembre da tua palavra. Lembre que o Senhor prometeu estar comigo todos os dias. Lembre que nada pode me separar do teu amor. Lembre que os meus sentimentos podem oscilar, mas o teu compromisso comigo não muda. Que a tua voz seja mais alta do que a voz da minha dor. Jesus, eu te peço isso não porque eu mereço, mas porque o Senhor já decidiu me amar. Eu entrego nas tuas mãos a minha sensação de solidão, a minha história de rejeição, o meu medo de ser esquecido. E, em troca, eu recebo pela fé a verdade de que o Senhor está comigo agora e esteve comigo em cada capítulo da minha vida. Cura essa parte do meu coração. Em teu nome eu oro. Amém. Na sequência desta jornada com Deus, nós vamos orar para que Jesus caminhe com você dentro das memórias mais difíceis, mostrando a presença dele em cada uma delas de forma ainda mais pessoal. Oração 2. Jesus caminhando com você pelo seu passado. Agora eu quero te conduzir a dar um passo ainda mais profundo. Se puder, mantenha essa atitude de oração. Se quiser, feche os olhos de novo. Não é religiosidade, é só uma forma de você se concentrar. Nesta parte, não é sobre falar muito, é sobre deixar Jesus caminhar com você dentro daquilo que mais doeu. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Agora eu te peço que conduzas essa pessoa que ora comigo a um ponto específico da história dela. Espírito Santo, traz à memória a cena certa, não a que ela inventa, mas a que realmente marcou. Aquele dia que ficou registrado na alma como o dia em que ela se sentiu mais sozinha. Agora, lembre de uma situação concreta. Pode ser um hospital, uma discussão, uma notícia, um quarto fechado, uma despedida, uma humilhação, uma falha sua. Não fuja dela. Veja os detalhes. Quem estava lá? Qual era o lugar?
que cheiro tinha o ambiente, que horas eram, que roupa você vestia. Permita que essa lembrança apareça por inteiro, do jeito que foi. Você não está voltando lá sozinho. Jesus está indo com você. Senhor, diante desta cena que está voltando agora, nós te convidamos conscientemente. Entra conosco nesse momento. Mostra a tua presença dentro dessa memória. Jesus, mostra onde o Senhor estava quando essas palavras foram ditas, quando aquela porta se fechou, quando aquele exame chegou, quando aquela pessoa foi embora, quando a vergonha tomou conta. Que essa pessoa não veja apenas o que aconteceu, mas veja também o Senhor dentro da história. Você pode, em pensamento ou em voz baixa, dizer comigo: Jesus, entra comigo nessa lembrança. Eu te dou permissão para tocar nesse lugar da minha alma. Eu te entrego essa cena que eu sempre associei à solidão. Eu te entrego esse dia em que eu tive certeza de que o Senhor não estava comigo. Mostra o que eu não vi. Mostra o cuidado que eu não percebi. Mostra como o Senhor me sustentou por dentro. Talvez você comece a lembrar de algo que na época passou despercebido. Uma palavra que alguém disse, uma pessoa que segurou a sua mão, um médico que foi mais humano do que o normal, um atraso que mudou o rumo de um acontecimento, uma calma que surgiu em meio ao caos. Não force nada, apenas permita que o Espírito Santo destaque pequenos detalhes. Esses detalhes podem ser sinais de que mesmo no pior dia, Jesus já estava ali. Senhor, onde houve humilhação, mostra que o Senhor estava cobrindo a identidade dessa pessoa para que ela não ficasse presa naquele rótulo. Onde houve perda, mostra que o Senhor estava segurando essa pessoa por dentro para que a dor não a destruísse por completo. Onde houve erro, mostra que o Senhor não virou o rosto, mas permaneceu pronto para restaurar e reconstruir. Onde houve abandono humano, mostra que o Senhor permaneceu como amigo fiel. Agora, diga com sinceridade: Jesus, eu entrego nas tuas mãos a forma como eu interpretei esse dia. Até aqui, eu chamei esse momento de prova do teu abandono. Hoje eu quero que o Senhor me ajude a enxergar de um jeito novo. Se houver algo nessa lembrança que precisa ser curado, cura. Se houver algo que eu entendi errado sobre o Senhor, corrige. Se eu abracei uma mentira sobre quem o Senhor é por causa desse dia, arranca essa mentira da minha mente e do meu coração. Espírito Santo, toca nessa memória como o médico toca em ferida para limpar. Onde houve palavras que grudaram como sentença, substitui por palavras de vida. Onde houve vergonha, derrama a honra que vem de ti. Onde houve medo, derrama a certeza da tua presença. Onde essa lembrança virou um marco de solidão, transforma em marco de encontro. Que daqui em diante, quando essa pessoa se lembrar desse dia, ela não veja apenas dor, veja também o Senhor ao lado dela. Talvez você sinta vontade de chorar. Se isso acontecer, não se envergonhe, deixe sair. Talvez você não sinta nada, mas ainda assim, Deus está agindo em profundidade. A cura muitas vezes começa no nível que você não percebe. O importante é que hoje, pela fé, você está deixando Jesus caminhar com você pelo passado, em vez de revisitar essas cenas sozinho. Agora ore assim no seu coração: Senhor, eu não quero mais voltar ao meu passado como se o Senhor não estivesse lá. A partir de hoje, cada vez que eu lembrar desses momentos, que o meu espírito lembre também da tua presença. Que eu não seja mais prisioneiro dessa lembrança. Que ela deixe de ser um lugar de acusação para se tornar um lugar de testemunho do teu cuidado. Eu consagro a ti a minha história, capítulo por capítulo, inclusive os que eu mais tenho vergonha. Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor não tem medo das minhas memórias. O Senhor não foge dos meus dias difíceis. O Senhor não me abandona quando eu estou confuso. Obrigado porque o Senhor entrou comigo nesse lugar.
Eu te peço que, a partir de hoje, a sensação de abandono que brotava quando eu lembrava desses momentos seja substituída pela certeza da tua presença fiel. Na próxima parte desta caminhada com Deus, nós vamos voltar o olhar para o presente e começar a agradecer por detalhes que até hoje pareciam comuns demais, mas que são sinais concretos das bênçãos e do cuidado do Senhor na sua vida. Oração 3. Reconhecendo detalhes como bênçãos. Agora que você permitiu que Jesus entrasse nas memórias mais dolorosas, eu quero te convidar a olhar para algo que parece pequeno, mas que muda completamente a forma como você vive cada dia. Nós vamos orar para que o seu coração aprenda a enxergar as micro-bênçãos, esses detalhes que sempre estiveram aí, mas que o cansaço, a comparação e a dor apagaram da sua visão. Onde você está agora, se puder, mantenha esse ambiente de entrega. Respire fundo mais uma vez, lembrando que o simples fato de estar vivo, ouvindo esta oração, já é sinal de que Deus te sustentou em dias que, na época, você achou que não suportaria. Eu vou guiando e você pode ir acompanhando, em voz baixa ou apenas por dentro, mas com atenção. Senhor Jesus, nós chegamos diante de Ti mais uma vez, agora para algo muito específico. Eu te peço que tires do nosso coração esse filtro pesado que só registra derrota, falta e dor. Nós te pedimos um milagre simples e ao mesmo tempo profundo. Ensina-nos a reconhecer as pequenas evidências do Teu cuidado no nosso dia a dia. Aquilo que não aparece em testemunho público, mas que é o Teu amor se manifestando nos detalhes. Comece lembrando de algo recente. Pode ser uma mensagem que chegou no dia em que você estava prestes a desabar. Alguém que te ouviu sem julgamento. Uma palavra que te acalmou. Um problema que parecia que ia explodir e de alguma forma se resolveu. Talvez tenha sido um dinheiro que entrou na hora certa, um alimento que não faltou, uma viagem feita em segurança, uma noite em que você conseguiu dormir melhor depois de muito tempo. Traga isso à mente agora. Ore assim: Jesus, hoje eu reconheço que isso não foi apenas sorte. Eu reconheço que o Senhor estava lá quando aquela mensagem chegou, quando aquela ajuda apareceu, quando aquela porta se manteve fechada, quando aquele médico foi usado, quando aquele detalhe deu certo. Eu quero aprender a chamar de bênção o que eu sempre tratei como normal. Eu quero aprender a ver a Tua mão, onde antes eu só via rotina. Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes em que acordamos, respiramos, comemos, fomos guardados, recebemos livramentos e não te agradecemos. Não por falta de respeito, muitas vezes por distração e peso. Hoje, nós te pedimos que reacendas em nós a sensibilidade para notar o Teu cuidado. Que uma simples refeição comece a ser vista como expressão da Tua provisão. Que chegar em casa em segurança seja motivo de reconhecimento. Que um dia de paz em família seja registrado como presente Teu. Espírito Santo, quebra dentro de nós a ideia de que só é bênção aquilo que é grande aos olhos humanos. Ensina-nos a ver milagre em poder levantar da cama, em ter alguém para mandar uma mensagem, em ter um lugar para voltar no fim do dia, em ainda ter fé depois de tudo que já vivemos. Que o nosso coração deixe de desprezar as pequenas coisas que o Senhor faz todos os dias. Agora, comece a agradecer com suas próprias palavras, do seu jeito. Você não precisa usar frases bonitas. Pode ser algo simples como: Senhor, obrigado porque hoje eu acordei. Obrigado porque mesmo cansado eu cheguei até aqui. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Obrigado pelas vezes em que eu não vi saída e mesmo assim estou vivo. Enquanto você fala, algo começa a se reorganizar por dentro. A gratidão abre espaço para que a dor não seja a única narradora da sua história. Jesus, nós também queremos reconhecer os livramentos que não vimos.
Quantas vezes o Senhor nos guardou de acidentes, de decisões precipitadas, de relacionamentos que nos fariam mal, de palavras que iríamos dizer na hora errada. Quantas situações o Senhor alinhou em silêncio. Nós te louvamos pelos nãos que nos protegeram, pelos atrasos que nos desviaram de problemas e pelas mudanças de rota que na época pareciam confusas, mas faziam parte de um cuidado maior. Ore assim: Senhor, eu te agradeço inclusive pelas coisas que eu não entendi. Eu te agradeço pelos caminhos que não seguiram o roteiro que eu escrevi. Eu te agradeço porque, mesmo sem compreender, eu posso crer que o Senhor não perdeu o controle da minha história. Eu quero aprender a confiar mais no teu caráter do que nos meus sentimentos. Quero que a minha boca fale mais de gratidão do que de reclamação. Espírito Santo, eu te peço agora algo muito prático. Que a partir de hoje, essa pessoa que ora comigo seja lembrada por ti ao longo do dia dos pequenos sinais do teu amor. Que ao ver um prato de comida, o coração lembre do teu cuidado. Que ao perceber um momento de paz no meio da correria, o coração diga por dentro: foi o Senhor. Que ao receber uma mensagem encorajadora, o coração aprenda a responder: Deus usou essa pessoa por mim. Que a vida deixe de ser vista como uma sequência de problemas e passe a ser vista como um caminho onde o Senhor caminha junto. Jesus, nós também queremos pedir cura para a forma como falamos. Muitas vezes a nossa boca decretou: Deus nunca faz nada por mim, nada dá certo, minha vida é só luta. Hoje nós queremos substituir essas frases por declarações mais alinhadas com a verdade. Não para negar a realidade, mas para incluir o Senhor nela. Coloca em nós uma nova linguagem, que em vez de dizer que estamos sempre sozinhos, possamos dizer: eu estou lutando, mas Deus está comigo. Em vez de dizer que nada muda, possamos dizer: eu ainda não vejo tudo, mas sei que Deus está agindo. Agora, onde você está, se puder, diga baixinho ou em pensamento: Senhor, eu reconheço as tuas bênçãos na minha vida. Mesmo que eu não tenha visto tudo, mesmo que eu tenha ignorado muito, hoje eu escolho reconhecer, eu escolho agradecer, eu escolho te honrar também nos detalhes. Marca o meu coração com essa verdade. Eu não caminho largado, eu caminho cercado pelo teu cuidado diário. Pai, sela essa oração, que ela não seja apenas um momento bonito, mas o início de um novo hábito espiritual. Que dia após dia essa pessoa seja treinada pelo teu Espírito a enxergar, registrar e agradecer pelas pequenas e grandes demonstrações do teu amor. Que a gratidão abra espaço para mais cura, mais confiança e mais intimidade contigo. Agora, avançando para o próximo capítulo da nossa caminhada, eu quero te mostrar uma prática diária, simples e poderosa, quase como um exercício espiritual, para você registrar esses sinais de Deus e transformar essa nova visão em estilo de vida, e não apenas em uma experiência de um vídeo. A prática diária, diário dos segredos de Deus. Até aqui, você abriu o coração, tocou em memórias difíceis, deixou Jesus caminhar com você pelo passado e começou a reconhecer bênçãos em detalhes que pareciam normais demais. Agora é hora de transformar essa visão em prática diária, para que o que Deus está fazendo em você hoje não se perca na correria de amanhã. É aqui que nasce o diário dos segredos de Deus. Pensa comigo. Quantas vezes você já viveu algo com Deus, sentiu paz em um dia pesado, recebeu uma ajuda inesperada, foi guardado de um perigo e poucos dias depois a mente já estava dizendo de novo que nada muda? Não é que Deus não fez, é que a sua alma não registrou. A dor tem memória longa, a gratidão, se não for cultivada, tem memória curta. O diário é uma forma de treinar o seu coração a guardar, conscientemente, os rastros do cuidado de Deus na sua história. Não precisa ser um caderno caro, nem uma escrita bonita. Pode ser um caderno simples, um bloco de notas no celular, um arquivo no computador. O mais importante não é o formato, é a intenção.
Você vai separar um pequeno momento do seu dia, de preferência à noite, antes de dormir, para fazer uma coisa muito específica. Perguntar a Deus onde Ele esteve presente naquele dia e anotar pelo menos 3 sinais desse cuidado. Talvez no começo você pense que não vai ter nada para escrever. A mente acostumada ao peso tende a dizer que o dia foi igual a todos os outros. É nesse exato ponto que a prática começa a virar exercício espiritual. Você se senta, respira, ora algo simples como: Senhor, me mostra onde o Senhor esteve comigo hoje. E espera. De repente, vem à memória aquela mensagem que te encorajou, aquele momento em que sua ansiedade acalmou por alguns minutos, aquela conversa que te fez sorrir, aquele problema que parecia que seria grande e acabou sendo pequeno. Escreva de forma bem direta, como se estivesse contando para um amigo: hoje Deus me guardou no trânsito. Hoje Deus me deu coragem para falar algo que eu vinha engolindo. Hoje Deus usou fulano para me lembrar que eu não estou sozinho. Hoje eu consegui dormir um pouco melhor. Hoje eu tive alimento na mesa. À medida que você vai anotando, algo começa a acontecer em silêncio. A sua alma, que antes só registrava falta, começa a registrar presença. Com o passar dos dias, esse diário se torna um lembrete concreto contra a mentira do abandono. Em vez de confiar apenas na memória, você passa a ter páginas e páginas de situações em que Deus se manifestou. Nos dias em que a tristeza tentar dizer que nada muda, você pode abrir esse caderno e reler provas vivas de que Jesus esteve atuando em detalhes. Não são histórias dos outros, são histórias suas, escritas pela sua própria mão. Essa prática não é um truque de autoajuda. Ela se parece muito com o jeito bíblico de lidar com a memória. Quantas vezes na palavra Deus manda o povo lembrar, registrar, contar para os filhos o que ele já fez. Ele sabe que, sem memória saudável, a fé enfraquece e o medo assume o controle. O Diário dos Segredos de Deus é uma forma simples de obedecer a esse princípio, trazendo para a sua rotina uma disciplina de gratidão e lembrança. Você não precisa esperar grandes milagres para escrever. Na verdade, quanto mais você aprender a registrar o simples, mais perceberá que a sua vida nunca foi tão vazia quanto parecia. O café compartilhado com alguém, o riso no meio de um dia confuso, a disposição inesperada para orar, a chance de pedir perdão, a oportunidade de recomeçar em uma área. Tudo isso são sinais de que Deus continua escrevendo junto com você. Talvez você pense que vai esquecer de fazer isso todos os dias. Então, peça ajuda para o próprio Deus. Fale com Ele: Senhor, me lembra todo fim de dia de registrar os teus cuidados. Você também pode vincular essa prática a algo que já faz. Por exemplo, sempre depois de escovar os dentes à noite, sentar por 5 minutos para escrever. Ou sempre antes de deitar, pegar o celular não para rolar a tela sem rumo, mas para anotar 3 sinais do cuidado de Deus naquele dia. Com o tempo, você vai notar uma mudança profunda. Em vez de acordar todos os dias com a sensação de que nada nunca dá certo, você começará a carregar internamente a convicção de que, mesmo em dias difíceis, Deus permanece ativo. O diário não muda Deus, ele muda a forma como você se relaciona com Ele. Sua oração passa a ser baseada naquilo que já viu Deus fazer, e não apenas naquilo que ainda espera que Ele faça. E quando vier um dia realmente pesado, daqueles em que parece que tudo deu errado, ainda assim, você pode se sentar e perguntar: Deus, existe pelo menos um sinal do teu cuidado hoje? Talvez seja apenas o fato de você estar respirando, de ter alguém para mandar uma mensagem, de ter encontrado forças para não fazer algo ruim contra você mesmo. É pouco aos olhos do mundo, mas é muito aos olhos de Deus. Anotar isso é um ato de humildade e de fé. No próximo ponto da nossa conversa, eu quero te conduzir a declarar em voz alta, com autoridade espiritual:
uma nova verdade sobre a sua vida. Vamos fazer juntos uma declaração profética para que essa certeza se firme no seu coração. Você não está sozinho e nunca esteve. Declaração profética. Eu não estou sozinho. Até aqui você abriu feridas, deixou Jesus entrar em memórias difíceis, começou a enxergar detalhes como bênçãos e até decidiu registrar o cuidado de Deus no seu dia a dia. Agora é hora de algo muito importante: alinhar a sua boca com a verdade que Deus declara sobre você. As palavras que você fala sobre a sua própria vida têm peso. Durante anos, talvez você tenha repetido frases de abandono. Hoje, nós vamos, conscientemente, começar a trocá-las por declarações de filho que sabe que é amado. Se for possível, onde você está, endireite um pouco a postura. Não é pose espiritual, é só um jeito de o seu corpo sinalizar que você está se posicionando. Você não está apenas ouvindo um conteúdo, está assumindo uma nova forma de se ver diante de Deus. Eu vou falando e quando fizer sentido, você pode repetir em voz baixa ou até em voz audível, se tiver liberdade onde está. Comece dizendo, do seu jeito: Jesus, hoje eu quero concordar com a tua verdade sobre mim. Eu não quero mais deixar que a dor, a comparação e o medo sejam os narradores da minha história. Eu quero que a tua voz seja a principal referência do que eu sou e de como eu caminho. Agora, vamos declarar algo simples e profundo. Se puder, fale em voz alta, ainda que seja quase um sussurro. Eu não estou sozinho. Pode repetir, eu não estou sozinho. Talvez no começo essa frase pareça estranha, porque por anos você disse exatamente o contrário. Mas cada vez que você declara isso pela fé, você está empurrando para fora a mentira de abandono e abrindo espaço para a verdade da presença de Jesus. Vamos ampliar essa declaração. Diga assim: eu não caminhei sozinho na minha história. Em cada capítulo, Jesus esteve comigo. Ele esteve comigo nas noites difíceis, nas salas de espera, nas conversas que me marcaram, nos dias em que eu pensei em desistir. Eu rejeito a ideia de que eu fui largado. Eu aceito a verdade de que Deus esteve ao meu lado, mesmo quando eu não percebi. Agora, declare sobre a sua identidade: eu não sou um caso esquecido. Eu não sou resto. Eu não sou peso. Em Jesus, eu sou filho. Eu sou cuidado. Eu sou visto. Eu sou amado. O meu valor não é medido pelas respostas que eu recebo, mas pelo preço que foi pago por mim na cruz. O sangue de Jesus é a prova de que eu nunca fui tratado como alguém sem importância. Talvez essa seja uma das partes mais importantes para você, a sensação de estar por último na fila. Então diga: eu rejeito a mentira de que Deus sempre me deixa para depois. Eu creio que o cuidado de Deus por mim é pessoal, é intencional e é constante. Mesmo quando eu espero acompanhado. Mesmo quando nada muda por fora, Jesus está trabalhando por dentro. Agora fale sobre o futuro, porque a mentira do abandono costuma se projetar para frente também. Declare: eu não vou enfrentar o que vem pela frente sozinho. Jesus já está no meu amanhã. Ele vai comigo para cada consulta, para cada decisão, para cada reunião, para cada conversa difícil. Eu não entrarei em nenhum ambiente sem a presença dele comigo. Se você carrega marcas fortes de rejeição, coloque isso nas palavras: em nome de Jesus, eu quebro sobre a minha mente o rótulo de abandonado. Eu não aceito mais esse nome. Eu recebo o nome que Deus me dá: amado, guardado, escolhido, cuidado. A partir de hoje, quando a sensação de solidão tentar me dominar, eu vou lembrar desta verdade: eu não estou sozinho. Jesus está aqui. Agora vamos transformar em agradecimento o que você está declarando. Diga: Jesus, obrigado porque o Senhor não esperou eu entender tudo para permanecer ao meu lado. Obrigado porque mesmo quando eu questionei, duvidei e reclamei, o Senhor não me largou.
Obrigado porque o Senhor é fiel, mesmo quando eu não sou constante. Obrigado porque a tua presença não depende do meu humor, depende da tua promessa. Talvez você sinta resistência interna, como se uma parte de você ainda quisesse dizer: mas eu me sinto sozinho. Se isso vier, não esconda. Só complemente a oração: Senhor, mesmo me sentindo só muitas vezes, hoje eu escolho crer na tua palavra acima dos meus sentimentos. Ensina o meu coração a se alinhar com aquilo que o Senhor diz e não apenas com aquilo que eu sinto. Agora, mais uma vez, com firmeza declare: eu reconheço as bênçãos de Deus na minha vida. Eu reconheço que Jesus esteve comigo quando eu pensei que ninguém estava. Eu reconheço que não sou órfão espiritual. Eu tenho pai, eu tenho pastor, eu tenho amigo fiel. E em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha própria alma: você não está sozinha, Deus está aqui. Deixe que essas palavras encontrem um lugar dentro de você. Você pode até colocar a mão sobre o peito, como um gesto simples, e dizer: alma, grava isso. Você não está sozinha. Quantas vezes for preciso, você pode voltar a esse vídeo, ouvir de novo e repetir essas declarações até que se tornem naturais na sua boca. Na parte final desta mensagem, eu quero te conduzir a um encerramento com propósito. Não será apenas um amém e tchau. Nós vamos selar tudo isso com um compromisso prático, uma decisão diante de Deus e um convite para você caminhar em comunidade, ajudando outras pessoas que também acreditam que estão sozinhas. Chegou aquele momento em que a gente respira fundo e percebe que algo dentro mudou de lugar. Talvez a sua realidade por fora ainda seja a mesma. As contas continuam, as lutas seguem, as questões não desapareceram de uma hora para outra. Mas por dentro, uma chave começou a virar. Você releu a sua história com Jesus ao lado, entregou a sensação de abandono, reconheceu detalhes como bênçãos e decidiu registrar o cuidado de Deus no diário dos segredos de Deus. Isso não é pouco. Isso é Deus reorganizando a forma como você caminha. Agora eu quero te pedir que não trate o que aconteceu aqui como um momento solto, isolado, perdido no meio de tantos vídeos. O que Deus começou a fazer hoje precisa de continuidade. A forma como você responde é importante. Quando você se posiciona, algo se firma. Por isso, eu quero te convidar a dar alguns passos bem concretos. O primeiro é entre você e Deus. Se essa oração mexeu com você, se em algum momento você se reconheceu, faça deste vídeo um marco. Você pode dizer em voz baixa aí onde está: Deus, eu recebo o que o Senhor falou comigo hoje. Eu não quero voltar a pensar como antes. Eu te entrego a forma como eu vejo a minha vida e te peço que continues abrindo meus olhos. Essa simples resposta já é uma forma de selar o que foi plantado. O segundo passo é registrar. Quando terminar aqui, se possível ainda hoje, anote o que mais te marcou. Pode ser uma frase, uma imagem, uma memória que Deus tocou, uma verdade que você nunca tinha percebido. Escreva também, se puder, pelo menos um sinal recente do cuidado de Deus por você. É o início do seu diário. É você dizendo para a sua alma: eu não vou esquecer o que o Senhor fez comigo neste dia. O terceiro passo é declarar publicamente aquilo que você decidiu crer. Não precisa ser um discurso longo. Aqui mesmo, nos comentários, eu quero te convidar a escrever uma frase simples, mas muito poderosa. Eu reconheço as bênçãos de Deus na minha vida. Quando você escreve isso, você está concordando com o céu e registrando em voz alta aquilo que Deus está construindo por dentro. Além disso, você se junta a uma multidão de pessoas que também está lutando contra a mesma mentira de abandono. Esse comentário não é apenas engajamento, é intercessão silenciosa. Quem entrar aqui depois e ler dezenas de pessoas dizendo: eu reconheço as bênçãos de Deus na minha vida, vai ser lembrado de que não está sozinho.
Você não tem ideia de como Deus pode usar a sua frase para alcançar alguém que hoje está como você já esteve, achando que ninguém vê, ninguém entende, nem Deus. A sua decisão de escrever pode ser o empurrão que essa pessoa precisa para permanecer. O quarto passo é compartilhar. Se, enquanto ouvia, alguém veio ao seu coração, alguém que parece sempre forte, mas que você sabe que carrega muito peso, ou alguém que vive dizendo que está cansado, que está sozinho, considere enviar este vídeo para essa pessoa. Você não precisa forçar nada. Pode dizer algo sincero como: lembrei de você ouvindo essa oração. Que Deus te abençoe. Muitas vezes, essa é a forma de Jesus chegar perto de alguém através da sua vida. E por último, faça deste vídeo um lugar de retorno. Em dias em que a solidão tentar gritar de novo, em dias em que a sua mente começar a dizer que nada mudou, volte aqui, ore de novo, refaça as declarações, relembre aquilo que o Espírito Santo te mostrou hoje. A fé não é um botão que se aperta uma vez, é uma caminhada. E caminhar significa, muitas vezes, revisitar fontes de vida para beber de novo. Se você chegou até aqui, saiba que eu oro para que esta mensagem seja mais do que palavras, que ela seja um ponto de virada silencioso, porém real, na forma como você se enxerga diante de Deus. Que a partir de hoje, mesmo quando as lágrimas descerem, uma voz mais profunda dentro de você diga: eu estou chorando, mas não estou só. Jesus está comigo. Ele esteve comigo em cada capítulo e vai estar comigo em todos os próximos. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e continue abrindo seus olhos para as bênçãos que já te cercam. E que da próxima vez que a sensação de abandono bater na porta, você tenha coragem de responder com a verdade que aprendeu aqui. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que não me abandona.